Nós vamos conversar um pouquinho hoje, um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Nós estamos na Semana Missionária. Quem esteve domingo de manhã ou à noite aqui na igreja? Olha só que bênção, muitas pessoas. Então, você pôde ouvir um pouco sobre o nosso trabalho de missões. Na entrada, nós estivemos distribuindo material, né? Nós temos o folder de missões. Então, se você quer saber um pouco mais, aqui tem algumas informações. Como eu disse, hoje é tão difícil a gente colocar todas as informações em um folder, um vídeo, porque Deus tem feito muitas coisas nessa igreja na área de missões. Mas você pode ter algumas informações básicas aqui através desse folder e entrar em contato conosco depois, e a gente vai poder te orientar, né, em áreas que você pode estar se envolvendo e conhecendo mais. Nós, hoje em especial, vamos iniciar a nossa palavra nessa semana especial, lendo 1 Coríntios. Você tem aí no seu roteiro. Todos receberam? Alguém, porventura, está sem a folhinha do roteiro? Faz um sinal com a mão que a equipe chega até você. Todos têm. Ok. 1 Coríntios 16, nos versículos, no versículo 9, mas eu no roteiro só podia colocar um versículo, né? Aquela questão do espaço. Mas eu quero ler com você um pouco mais. Eu quero ler do 5 ao 9, ok? Então, eu vou estar lendo um texto um pouco maior. Nós vamos fechar no versículo 9. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. O nosso tema de hoje são portas abertas. Não deixe de entrar. Paulo está falando aqui sobre uma porta. Portas, portas. O que são portas? Portas são aberturas que permitem entradas e saídas em casas, edifícios e cidades. Antigamente, inclusive, as cidades eram muradas e elas tinham seus portões de entrada, suas grandes portas de entrada, e isso era muito importante. O cuidado com as portas de entrada, quem entrava por essas portas? As portas têm um significado especial, biblicamente falando. Paulo está falando sobre porta aqui. Há uma porta. Ela indica também passagem de duas situações. Geralmente a porta indica uma passagem. Ou estou fora ou estou dentro de um ambiente, de um lugar. Muitas vezes, as portas trazem algo novo. Trazem o reconhecimento de um novo espaço, um novo momento, algo novo na nossa vida que se abre diante de nós, uma porta nova. É uma expressão que, inclusive, até nós usamos. E o apóstolo está aqui colocando, uma porta se me abre. Portas abertas por Deus, elas são sinônimos de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Deus me abriu uma porta, nós dizemos, né? Uma porta aberta. Então, a porta tem esse significado. Pode ser uma porta, às vezes, de um emprego. Uma porta nova, uma moradia. Uma bênção de uma casa própria. Pode ser uma porta na nossa jornada de formação, como uma universidade, uma pós-graduação, um doutorado. Há muitos tipos de portas que se abrem na nossa jornada durante a nossa vida. Mas Paulo está falando aqui de algo muito especial. Ao coração do apóstolo, e nós queremos conversar sobre isso. No texto citado, o apóstolo viu uma porta aberta. Afinal de contas, então, o que é uma porta? Uma oportunidade. Isto é uma oportunidade. Paulo estava vendo uma grande oportunidade diante dele. Oportunidade para quê, pastora? Que oportunidade é essa?
Oportunidade para pregar a palavra e fazer Jesus Cristo conhecido. Essa era a oportunidade. Paulo enxergava dessa maneira. Ele via ali uma promissora porta, uma ampla porta, uma oportunidade. Essa oportunidade, Paulo está colocando para nós no versículo 9, você percebe ali, ele define bem como é essa oportunidade. Ele diz, é uma porta ampla e, vamos dizer juntos, é uma porta ampla e promissora. Olha só. Era algo muito especial que estava acontecendo. E que Paulo conseguiu enxergar ali que Deus estava se movendo e que aquela porta que estava diante dele era muito importante. Essa oportunidade produziria grandes efeitos. Essa oportunidade ia produzir o quê? Grandes efeitos. Mas ela também traria grandes, além dos efeitos, possibilidades. Então, nós temos duas palavras-chave aí. Essa oportunidade, essa porta aberta, que é ampla e promissora, ela vai produzir o quê? Grandes efeitos, mas também vai trazer grandes possibilidades. E Paulo está conseguindo enxergar. Paulo é um homem de visão. E ele vê, ele percebe aí Deus se movendo nas circunstâncias. O fato, queridos, é que Deus age na nossa vida, durante a nossa jornada. E as portas aparecem na nossa caminhada. Às vezes nós não nos apercebemos quão amplas e promissoras são portas que Deus coloca diante de nós. Quantas vezes desprezamos. E nós temos, às vezes, na nossa jornada, alguma porta que a gente desprezou, né? Que a gente olhou assim e disse, bom, essa porta aqui eu acho que não vou entrar por ela. E depois, lá na frente, você se arrependeu. Né? Por que eu não fiz aquele treinamento, aquele curso? Ora, aquela oportunidade daquele negócio, que porta maravilhosa que Deus estava dando e eu não percebi. Quantos de nós, na nossa história, percebemos depois que perdemos a oportunidade de entrar por portas que nos ajudavam. De alguma forma, mudariam até o nosso futuro, a nossa história. E nós retrocedemos por medo, retrocedemos por insegurança e não entramos por essas portas. John Wesley, em seu comentário bíblico sobre esse texto, ele afirma que era uma grande porta porque muitos ouviriam o Evangelho e que ela seria eficaz quanto aos seus efeitos produzidos sobre todos os que fossem alcançados. Paulo conseguia enxergar que não era um benefício pessoal. Mencionei agora há pouco alguns exemplos que às vezes envolvem nossas próprias vidas, o bem-estar de nossas famílias, não há nada errado, Deus realmente quer o nosso bem, Ele abre portas também na nossa caminhada, para nos abençoar, para realizar sonhos. Mas, queridos, as melhores portas são aquelas que envolvem a nossa jornada espiritual, aquelas que envolvem o nosso ministério, o nosso serviço ao próximo, a realização do cumprimento dos propósitos de Deus para as nossas vidas aqui na terra. E às vezes, por causa do medo, nós retrocedemos diante das oportunidades, das portas de Deus para nós. Será que sou eu? Eu não sou capaz. Ah, não é comigo, que Deus envie outro. Essa é uma conversa que a gente vê nas Escrituras, né? Moisés tentou mandar outro. Nós vemos, pastor Silas até, acho que no último TCL falou sobre Moisés, né? Como ele tentou mandar outro, e o problema é que isso, durante a história, mostrou que porque ele não entrou pela porta com coragem, né? Ficou ali titubeando, depois ele teve uma colheita, né? Lá na frente que não foi das melhores. Nós temos Abraão, né? Quando Deus diz, sai da tua terra, também Abraão também, até que obedeceu, entrou pela porta de Deus.
Mas daí quis levar Ló, o sobrinho com ele, as coisas... A história conta que as coisas acabaram complicadas e vários problemas aconteceram porque ele não teve coragem. Pôs alguém junto na porta lá para ver se... né? Não, Deus quando nos chama, Ele nos chama para entrar, não esperar que outros, empurrar outros, mas que nós entremos pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Hoje é o nosso tempo, agora é a nossa hora de construir história. A vida está agora pulsando em nós. E é esse o momento que Deus nos dá para fazermos a diferença. Eu gosto muito de um versículo, não só eu, mas o Fernando, ele fala muito desse versículo também, meu esposo, que Davi serviu ao Senhor na sua geração. E às vezes nós esquecemos, né? Davi, ele fez diferença na geração que era a geração dele. Paulo fez a diferença na sua geração. Os grandes avivalistas fizeram diferença lá na sua geração. Os reformadores da igreja fizeram a diferença na sua geração, no espaço onde Deus os colocou. Mas agora é a nossa vez. Agora não é Lutero. Agora não é Paulo. Agora não são Abraão, Moisés, outros líderes. Eles fizeram, eles cumpriram. Agora é conosco. Agora é conosco. Deus está esperando. Nós fomos chamados para alcançar essa geração, a nossa geração, para fazer diferença e construir história na nossa geração. Vamos ser corajosos e entrar pelas portas que Deus está nos dando. Seguindo o nosso texto ali, né? Paulo usou portas abertas para apresentar Jesus, fazendo escolhas a partir destas oportunidades. E ele aproveitava muito bem as oportunidades. Na ocasião, ele permaneceu em Éfeso, embora desejasse ir a Corinto para visitar a igreja. Ele menciona que há uma programação toda de viagem. Há um roteiro de viagem. Mas ele diz assim, no versículo 8, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Por que eu vou permanecer? Por que eu vou ficar mais tempo aqui? Porque se me abriu uma porta. Vocês compreenderam? Ele conseguia perceber isso e mudar a sua agenda, retardar alguns dos planos que também eram muito importantes, também grandes planos no reino, mas entendendo que agora ali uma porta estava aberta e ele não poderia perder a oportunidade. Há muitos adversários, né? A porta está aberta, olha lá. Permanecerei, uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Realmente, Paulo entendia que era uma batalha, mas ele não estava fugindo. Pelo contrário, entendendo que havia desafio, ele estava disposto a enfrentá-lo para entrar por essa porta e aproveitar a grande oportunidade que Deus estava lhe dando. Eu estava montando e trabalhando nesse estudo e eu lembrei um pouco da minha história. Vou contar umas coisinhas para vocês, né? Falar um pouco sobre ministério. Eu me converti com 12 anos. Muitos conhecem um pouco da nossa história, da conversão, dos meus pais, né? Eu tinha 12 anos de idade. Quando eu estava aqui na igreja já há uns meses, eu tinha 7, 8 meses. Uma pessoa veio falar comigo, numa congregação, que era lá na Vila Santa Efigênia. Era a líder lá, um lugar pequeno. E ela disse assim, Jane, você não gostaria de começar o trabalho com crianças lá? Nós não temos um trabalho com crianças. Você não gostaria de começar o trabalho com crianças lá? Eu tremi nas bases. Eu pensei, meu Deus, eu trabalhar com crianças? Eu tinha 13 anos, tinha acabado de fazer, no mês que eu fiz 13 anos, eu lembro até hoje, no mês que eu fiz 13 anos, eu recebi esse convite. E eu pensei, mas eu disse, mas é uma oportunidade, né? Servir a Jesus. E então eu disse sim, eu entrei pela porta.
E o meu ministério começou com 13 anos de idade, sozinha numa congregação. Eu não sabia o que fazer, queridos. Eu não recebi treinamento, ninguém me orientou. E lá estava eu no primeiro dia, nunca vou esquecer, 14 crianças. Eu nunca vou esquecer que eu contei a história de Jonas. Nunca. Porque eu não sei quem estava mais assustado. Mas eu enfrentei, eu entrei por aquela porta. E foi um trabalho de 7 anos que eu aprendi muito ali. Foi uma escola de Deus, assim, linda na minha vida. Foi um treinamento, na prática, porque não havia teoria, entende? Você ia e não tinha, vai fazer o treinamento, o seminário, como nós temos hoje aqui, né? Aperfeiçoamento e curso. Não, é assim, você entrava, quem é mais antigo aqui, né? Os antigos, né, Marquinhos? Aqui, os antigos. Vai, pastor Silas. É que a gente já nasceu aqui, né? Então, lembra que era assim. A gente tinha que ter coragem para entrar pela porta. Era na fé. E como foi especial. Teve lágrimas, teve dificuldades? Teve sim. Daí eu me lembro um pouco mais adiante, né? Com os meus 17 para 18 anos, eu estava fazendo um curso. Maria lembra muito bem, nós lá na PEC, né? Primeira turma, né? E eu amava as aulas, porque eu comecei a entender melhor como trabalhar com crianças. Foi o primeiro curso que eu pude fazer, né? Porque antes não existia. E, de repente, a gente teve essa oportunidade. Tem toda uma história de Deus aí, que eu não vou entrar em detalhes. Mas o fato é que nós lá estávamos, né? Maria, a falecida pastora Lia. E eu era, acho que, a caçulinha do grupo, né? E nós estávamos ali em 6 pessoas aqui da primeira igreja, participando. E daí tinha um pastor que dava uma das matérias para nós. E ele era capelão do hospital evangélico na época, né? Ok? E então ele falou assim, um dia numa aula: olha, eu preciso que alguém faça um trabalho nas pediatrias. E eu vou lá e faço com os adultos, mas eu não sei o que fazer com as crianças. Estou aqui com tantas pessoas no curso, nesse curso, quem sabe alguém possa ir. Mas ali, claro, muitas irmãs trabalhavam fora, não podiam, outras tinham crianças pequenas, e eu era a caçulinha, né, com meus 17 anos ali, 18. Então eu pensei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu até poderia ir, mas eu tinha acabado de terminar o colégio, né, o ensino médio. Então eu pensei, eu posso ir um dia de semana. Mas, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá na pediatria? Ninguém me ensinou, eu não sei. Mas daí eu pensei assim, mas eu preciso responder a isso. As crianças precisam vir de Jesus. Eu estou aprendendo aqui. Eu tenho horário, eu tenho essa possibilidade. Então, um dia depois, acho que um mês que ele falava nas aulas, né? Eu fui muito timidamente e falei assim para ele: olha, reverendo Benoni, lembro até o nome, reverendo Benoni, eu posso ir, mas eu não sei bem o que fazer, porque eu não tenho experiência, eu nunca entrei numa pediatria. Ele só faltava pegar no colo, né? Ele ficou tão feliz, mas tão feliz. Ai, obrigada, vamos, marcou horário. Meu Deus, não foi fácil, gente. Aqueles dias eu pensava: Jesus, o que eu vou fazer naquela pediatria? Senhor, e agora? Porque eu sabia, lógico, que não era a mesma coisa que eu fazia na congregação. Ou depois aqui, nessa época eu já trabalhava aqui na igreja também, na escola bíblica, né? Com 5 e 6 anos. Trabalhei anos com essa turminha, amava trabalhar com eles. Aí eu pensei: meu Deus, agora eu vou entrar numa pediatria. E, gente, foi uma escola. E eu fui. E encarei. Levei uma irmã aqui da igreja, 3 semanas, ela já não podia mais. Daí eu pensei assim: bom, um jeito é ir sozinha, né? O que eu vou fazer? Eu não vou deixar. Como que eu vou deixar agora? Não, ela deixou, mas eu não posso deixar. E eu fiquei ali, 2 anos trabalhando. Nessa época, eu levei mais de 20 pessoas comigo. Cada vez eu carregava alguém para treinar. Eu queria formar uma equipe. Olha,
Foi difícil. Consegui 2 pessoas para ajudar depois com os adultos, mas com as crianças, Deus levantou uma mocinha para me ajudar. Depois de uns 7 meses que eu estava trabalhando, uma mocinha chegou para mim aqui na igreja, numa reunião de jovens, e disse assim: olha, você faz aquele trabalho no hospital, né? Olha, eu quero ir com você. Essa mocinha, vocês conhecem essa mocinha? Não sei se ela está aqui, eu não estou vendo a mocinha. Ah, a mocinha está lá, pastora Miriam. E a pastora Miriam foi comigo, então, não era pastora nenhuma, então ela era pastora, né? 2 adolescentes, jovens, né? Muito novas ainda. Foi assim que nós começamos, gente. Então, é uma história que você pode escolher entrar ou não entrar na porta. Você está entendendo? Eu podia escolher, podia, não, eu não posso. Eu não sei. E como vai ser? E daí? Se eu fazer uma coisa errada? E se... podia pensar na porção. E pensei, né? Pensei coisas, mas venci. Entendi que Deus tinha um propósito. Hoje o nosso trabalho do Projeto Vida, né, é um trabalho que depois nós vamos falar um pouquinho mais, né, da parte de capelania hospitalar, é um trabalho dentro dos hospitais. Mas a paixão começou lá atrás. Eu lembro mais uma história, vou contar mais uma para vocês, só mais uma. Tá? Eu saí do curso da PEC, e terminou 1 ano de curso, então daí eu estava trabalhando, e um dia estava envolvida, apaixonada, fazendo isso que eu já contei para vocês, né, todo esse trabalho. E daí um dia eu estava orando, e eu escutei assim: minha filha, vá às escolas, eu tenho um grande plano. Eu pensei, meu Deus, eu ouvi? Eu ouvi. Mas isso é muito grande. Vá nas escolas. Aí eu pensei, termina as bases. Imagine, lembra que eu estava com 18 anos, ok? Eu pensei, meu Deus, ir nas escolas. Eu não sei nem como eu vou chegar nas escolas. Como eu vou chegar nas escolas? Chegar nas escolas e dizer, olha, eu quero entrar aqui na escola e fazer o quê? Era tudo muito grande, muito complexo, muito além do que eu podia. Bom, aprendi uma coisa, eu vou ensinar para você. Quando o desafio é grande, confia. Porque se ele não for na frente, você não pode. Logo, ele é sempre fiel, ele vai na frente. E ele vai fazer as coisas, e você segue após ele. E eu fiz isso. Eu disse, Senhor, bom, isso aqui é muito grande, Senhor, eu não vou nem ficar preocupada. Então, se o Senhor tem um plano, o Senhor vai abrir todas as portas. E o Senhor vai fazer. Gente, não foram 2 meses. Eu estava numa reunião de ex-alunos da PEC, uma tarde de sábado. Fui lá para aprender algumas coisas novas, algumas técnicas, alguns recursos. E, de repente, levanta-se uma pessoa que eu não conhecia, que não tinha sido aluna, né? Era uma aluna de anos anteriores, e ela diz, olha, gente, eu trabalho numa escola tal aqui em Curitiba, e eu comecei a trabalhar com as turmas, contando a história, e eu escutando lá, né? Quietinha no meu canto. E ela disse, e eu trabalho lá, e daí comecei a trabalhar com as turmas, as minhas colegas, fazendo um trabalho especial com as minhas crianças, a disciplina das minhas crianças era diferente das outras, e todos notaram que havia algo diferente na minha turma, então me convidaram, e eu comecei a visitar as outras turmas. E ela fazia o quê? Ela ministrava a palavra de Deus às crianças. E ela disse, agora eu tenho que sair, ela tinha um coração missionário, essa irmã. E ela disse, eu tenho que sair, eu trabalho no colégio estadual, sou professora de matemática. Então, eu estou com um trabalho especial lá com adolescentes, e eu vou me dedicar àquele trabalho, e eu vou sair dessa escola que eu estou, é uma grande escola aqui de Curitiba. E ela disse, e eu vou... Mas eu sei, eu pedi para a diretora assim, tem alguém que poderia vir aqui e fazer o trabalho? E fazer o trabalho como eu faço, a diretora, e no meu lugar aqui, com as turmas. E a diretora disse, olha, é muito especial o teu trabalho. Então, se você trouxer alguém que faz o trabalho como você, nós deixamos essa pessoa entrar aqui.
E aí eu estava lá, vocês estão rindo, alguns de vocês, né? Pois é, eu fiquei, meu Deus, está muito interessante tudo isso, né? Mas eu tremi tanto, tanto. Eu pensei, não, eu sou muito nova. Tem alguém outro que pode entrar por essa porta? Não, essa porta está muito grande. Essa porta, não. E eu fiquei quietinha até o final da reunião. Depois várias pessoas foram em torno dela conversar, né? Eu pensei assim, tá lá aquelas pessoas, olha lá, quantas pessoas mais maduras, quantas mulheres. Eu sou muito jovem, não sou eu não sei. E eu saí triste, porque eu não me voluntariei, eu não falei nada. Mas eu pensei, é outra pessoa, não sou eu. Bom, passou um mês, acabei indo numa outra reunião. Quem que eu encontro na outra reunião? Vocês podem imaginar quem é, né? O que nós chamamos de Jesuscidência, né? As famosas Jesuscidências. Daí chego lá, a professora pede a palavra, novamente conta a história. E eu fiquei. E ela disse, gente, eu estou saindo quarta-feira da escola e eu vou levar alguém, porque Deus tem uma pessoa. Eu sei que Ele tem, eu estou orando. Daí, então, eu esperei terminar. E daí, depois de tudo, eu fui muito timidamente lá, né? E falei, olha, no outro mês, até que a gente se encontrou naquela reunião, lembra? Tal, eu já ouvi você contar isso. Mas aqui eu pensei que as pessoas estavam conversando. Elas, não, ninguém, vieram conversar comigo, ela disse, mas ninguém se voluntariou. Era eu. Era eu. Vocês podem imaginar os dias ali, né? Meu Deus, que semana difícil. Eu quase não conseguia dormir. Pensar que eu ia entrar numa escola, conversar com uma diretora, e que eu ia assumir turmas, e eu não sabia o que eu ia fazer lá dentro. Detalhe, eu não sabia. Mas eu fui. Eu fui. E daí enfrentei todo aquele sentimento de não saber, não poder, não ter condição. Eu enfrentei. A diretora foi muito querida comigo e me deu só 8 turmas, né, de 4ª série, 3º ano. Para uma menina tão experiente como eu, né, era coisa assim tão simples. Aí foi mais uma semana, eu disse, Senhor, o que eu faço? O que eu ensino para essas crianças? Meu Deus, me socorre. Vai orar. E orei, e orei, e orei. E um dia eu escutei, ensine a vida de Jesus para elas. Foi a chave da porta. Eu peguei e entrei por aquela porta, segurando firme. E eu comecei a trabalhar a vida de Jesus, semana após semana. Eu narrava sobre Jesus para as crianças. E Deus foi me dando graça, E a história, gente, tem mais de 30 anos. Aquela menina, sou eu, né? Madura. E hoje nós estamos, quantos estados, Léo? 15 estados do Brasil. 15 estados do Brasil. Depois a Léo conta quantas escolas aqui em Curitiba para vocês. 15 estados do Brasil. Porque uma menina teve coragem de dizer sim. Uma menina teve coragem de entrar por uma porta. E eu fico, sempre admirada, porque Deus investe nos jovens e nos adolescentes. Porque eu era tão jovem, mas eu tive a coragem em Deus, não porque eu era, mas em Deus, de entrar pelas portas, e foi o meu ministério. Hoje nós temos um trabalho tremendo. Os hospitais, em quantos estados nós estamos? 9 estados nós temos trabalhos do Projeto Vida, em hospitais. Vejam, a repercussão de você entrar pelas portas e ser fiel aonde Deus te coloca. O que Deus pode fazer. Eu podia ter me omitido. Eu podia ter retrocedido em todas essas experiências e eu não teria chegado onde eu cheguei. Deus estava me dando um ministério novo que na época não existia, gente. Hoje, para vocês, até uma coisa não é tão... né? Mas naquela época,
30 e tantos anos atrás, ninguém falava de sair falando de Jesus às crianças em lugares, em propostas assim como nós hoje falamos aqui na igreja. Era algo totalmente novo, mas Deus estava me levantando para algo que Ele queria fazer. Vocês entendem? É linda a história. Eu podia contar mais histórias para vocês, mas eu vou ficar nessas histórias, que já está ótimo, né? Para vocês entenderem um pouquinho da minha experiência. De como você tem que também dar passos de fé, ser corajoso. Porque senão Deus não vai poder, Deus não vai te empurrar, Deus não vai te jogar lá para dentro da porta. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades porque nós não somos audaciosos em Deus, nós não damos passos de fé. O Espírito Santo está mexendo, está movendo e a gente fica. Não, manda outro. Deus quer você. Amém? Deus quer usar você e você pode tocar vidas, milhares de vidas, e você pode se tornar um modelo, um exemplo para outros da sua geração. Quem sabe você diga, pastor, já passou, agora eu já estou com mais idade aqui, não perdi algumas portas aí atrás. Eu quero te dizer uma coisa, não perdeu não. Passou, mas Deus, você está aqui ainda. Deus tem coisas novas para você. Isso que eu acho maravilhoso em Deus. Ainda há oportunidade. Ainda Deus pode fazer muitas coisas através da sua vida. Se você se colocar inteiramente nas mãos dEle e entrar pelas portas, Ele pode fazer. Amém? Há muitos adversários. A eficácia da oportunidade não nos isentará das lutas. Isso é importante entender, tá? Eu disse sim para Deus e agora está tendo uma luta tão grande. Eu entrei pela porta, eu pensei que tudo ia dar certo, que não ia ter problema, nenhuma dificuldade. Bom, aí você está equivocado. Porque entrar pelas portas de oportunidade não significa que, às vezes, você não vai passar dificuldades. Guarde isso. Sempre que a graça, completa lá, sempre que a graça se manifesta, o inimigo se opõe. Sempre que a graça se manifesta, o inimigo se opõe. Os inimigos de Deus ficam alarmados quando o reino de Deus avança. Não seremos poupados da luta. Para que o evangelho avance, enfrentaremos dificuldades. Mas toda situação difícil, escute isso, permitida pelo Senhor, servirá de aperfeiçoamento para o nosso caráter. Amém? Deus não perde tempo, mesmo nas lutas, Ele vai trabalhar na sua vida. E algo bom resultará daquela situação. Amém? Deus está no controle, lembre sempre disso, Deus está no controle. Amém? Permaneça firme, mesmo com os adversários. Ore por portas abertas. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Aqui Paulo já está preso, mas olha só que ele fala ainda, para que os colossenses orem. Para o quê? Para que Deus abra portas. Aleluia. Paulo, vamos lá completar, envolveu outras pessoas. Paulo envolveu outras pessoas nesse processo. Queridos, é tarefa nossa como igreja, não só de um, mas de muitos. Paulo pediu oração para a igreja, ele envolveu outros. Nós todos temos que fazer parte desse movimento de Deus, das portas que Deus está abrindo. Pedir à igreja de Colossos que orasse por portas abertas, para que ele pudesse falar claramente sobre Cristo. Nós precisamos orar por aqueles que adentram pelas portas, que às vezes nós não somos chamados a entrar, não temos até como entrar por essas portas, mas precisamos orar por aqueles que adentram e precisamos também orar para que Deus levante mais pessoas para adentrar pelas portas que Ele tem aberto. Orar por aqueles que vão e orar para que Deus levante mais trabalhadores. Mateus fala sobre isso, né? Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.
entre pelas portas abertas. Ore pelas portas, mas entre por elas também, naquelas que Deus vai te dar, naquelas que Deus vai abrir diante de você. Tome uma atitude. Vamos dizer juntos? Tome uma. E aí Paulo continua orientando a igreja de Colossos. Sejam sábios no procedimento para os que estão de fora. Aproveitem ao máximo. Grifa aí. Todas. Aproveitem ao máximo, olha, 100%. Aproveitem ao máximo o quê? Todas as oportunidades. Então, aproveite ao máximo todas as portas abertas. É isso que Paulo está falando. O apóstolo orientou os colossenses a orar por ele, mas também a agir. A agir com sabedoria para com aqueles que ainda não conheciam a Cristo, aproveitando as oportunidades. Novamente, portas. Então, agir com sabedoria e depois, então, aproveitar as que surgissem para fazer o quê? Compartilhar sua fé. Compartilhar sua fé. Então, aproveitar as oportunidades para compartilhar a fé. Deus abre portas em nossa vida ministerial para que possamos compartilhar o Evangelho. Deus abre portas na nossa cidade para que possamos compartilhar o Evangelho. E aqui eu coloquei para vocês algumas portas que Deus tem aberto, em especial que vocês ouviram no domingo. Eu quero convidar aqui, né, os nossos líderes para eles falarem um pouquinho, tá? Ok? Você tem aí o material e você pode seguir. Nós vamos ter algumas fotos também aí atrás, né, na tela. E eu quero conversar primeiro com a Roselis. Vem aqui, pastora Roselis. Ela trabalha com capelania hospitalar. Né? Pede mais um microfone. Ok. Eu queria te perguntar uma coisa. As portas da casa de saúde estão abertas? Sim, muitas portas estão abertas. Em se tratando de ambiente hospitalar, talvez você esteja pensando 1, 2 hospitais, né? Não, nós temos 16 locais abertos. Glória a Deus, né? Deus que abre a porta. E uma porta dessa, enquanto a pastora Jane estava falando sobre oportunidades, né? Por trás de uma dessas portas de 16, né? Que Deus abriu, algumas estão abertas há muitos anos, como a pastora comentou, né? Onde ela ia. Algumas são bem recentes, alguma gente teve que bater muito, orar muito, mas Deus abriu. Mas uma dessas portas tem tantas oportunidades que um desses hospitais são 3 prédios e passam por dia uma média de 1.000 pessoas. Muitas oportunidades lá dentro. Glória a Deus. Como que acontece o trabalho de capelania hospitalar? Então, acontece da seguinte forma. Dentro dessas localidades, né, existem enfermarias, ambulatórios, existem quartos, existem maternidades, existem salas de espera, existem corredores lotados. Que numa dessas localidades, em uma tarde, nós entregamos, contamos mais ou menos assim, umas 300 pessoas em um local de espera. Existem dentro dessas portas UTIs pediátricas, UTIs neonatal, UTIs adulto, salas de profissionais das áreas de saúde, onde eles se reúnem. São muitas oportunidades dentro dessas portas. E quais são as nossas ações, né? Como que a gente age
dentro dessa oportunidade que Deus está dando para nós. Eu falo nós porque somos uma equipe, eu só estou aqui representando, né? Fazemos visita leito a leito, conversamos com os acompanhantes. Às vezes o acompanhante precisa mais de atenção do que o próprio paciente, principalmente se tratando de crianças, porque a criança não sabe o grau da enfermidade, a intensidade da doença, mas os pais sabem, e eles ficam abalados, e eles precisam de muito trato, muito jeito para conversar com eles, para sustentá-los, para orientá-los, para dar este apoio espiritual que no momento precisa muito. Nós também fazemos GPs, em alguns lugares tem GP com os profissionais da área de saúde. Nós entregamos literaturas dentro do ambiente hospitalar, pão diário, que é um devocional, bíblias para os médicos, profissionais da área da saúde, os funcionários, equipe da limpeza, enfim, voluntários de outros setores, inclusive de outras crenças, digamos assim, também nós temos esse acesso a essas pessoas. Tudo sempre com muita sabedoria, debaixo de muita oração que a gente faz isso. Porque a capelania é uma assistência espiritual. Então, nós vamos mexer no espiritual daquele local. Então, nós precisamos de muito suporte espiritual e nós vamos com muita oração nesses ambientes. Seriam essas algumas ações. Também tem equipes de louvor em alguns hospitais que fazem louvor em grandes salas de espera, e o louvor, como vocês aqui sentem, né? O louvor é uma arma de guerra e nos toca e nos remete a Deus e nos leva para Deus, e isso dentro do ambiente hospitalar tem uma conotação muito forte. Deus realmente toca nos corações através do louvor, e também nós intercedemos ali pelas crianças, pelos adultos, profissionais da área da saúde, a equipe das UTIs chama muita gente para estar orando por eles, que eles precisam muito. Acho que eu já falei demais. Obrigada, pastora Rosa, obrigada. Mas deu para ter uma ideia, né? Vamos ver um pouquinho sobre a capelania escolar. Pastora Léo vai contar para nós aqui o que está acontecendo hoje dentro das escolas. Infelizmente, o quadro hoje nas escolas é um quadro que nos assusta bastante, porque nós temos um quadro de professores com problemas sérios emocionais, devido à pressão, devido à terceirização da educação, que é para ser para a família. Tem sido jogada toda a responsabilidade para essa escola, e essa escola acaba tendo que ter essa responsabilidade. E muitos problemas das crianças, que eu acho que é a coisa que mais aflige o professor. O professor olha para o aluno e vê o aluno passando necessidade, o aluno tendo problema de mutilação, alunos tentando suicídio, há problema de violência. Então, eu acho que isso agrega muito para o professor um peso emocional muito, muito grande, além do trabalho pedagógico que ele tem que fazer, ele tem que dar esse suporte, que a família não tem estrutura, então reflete isso muito na escola. Então, a escola está assim hoje. Ouvi esses dias de uma professora, ela falou assim para mim, olha, do time que eu faço parte, apenas eu não tomo Rivotril. O resto do time todo toma remédio para as questões das emoções, porque a pressão é muito grande. Então, vocês podem ter um pouquinho de noção de como está o ambiente escolar hoje. Alguns professores estão precisando de muita ajuda, têm muita necessidade. A igreja pode ajudar? Com certeza. Eu penso que a igreja, eu tenho um sonho. Eu sou aquela pessoa que diz, eu tenho um sonho. Eu acho que a igreja ela é resposta para essa demanda que a escola tem. Ela pode contribuir, ela pode servir na área de... Hoje nós temos as aulas de valores, que nós, como igreja, podemos entrar nesse espaço. Há uma oportunidade para a gente aproveitar, são aulas semanais. Uma vez por semana eu vou na escola, 30, 40, 50 minutos. É me confiado uma turma de crianças, onde eu posso ministrar a palavra de Deus. Então, isso é bem especial. Também, uma outra porta aberta que a gente tem são as palestras pontuais para a família, a palestra para os professores, palestra para as crianças. Então, a gente pode entrar. A igreja tem tanta coisa boa que a gente recebe aqui no altar, né? Por que a gente não pode levar essa comida lá fora?
para aqueles que estão sedentos de fome lá, né? Então, a gente tem essa proposta. Hoje, nós estamos com 39 escolas, nós alcançamos esse ano de 2019 5.870 crianças, mas muitas crianças não puderam ouvir de Jesus, porque nós não tínhamos pessoas, infelizmente, pessoas para irem às escolas. É muito triste, porque nós temos um material próprio, nós temos todo um suporte, nós temos as escolas abertas, mas nós não temos pessoas para irem até as escolas. Mas a gente não desiste, a gente está rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. E outra porta de entrada que nós temos é a questão de quando nós trazemos para os pais uma palestra e falamos com a família, falamos com os professores sobre algumas necessidades, educação de filhos, problemas emocionais, quando a gente traz uma palavra de motivação para um professor, há uma grande resposta de querer um atendimento individual, de querer ter uma conversa particular. E nós, como igreja, podemos, então, abraçar essas pessoas e dar esse atendimento pessoal, esse atendimento mais direcionado para aquela criança que está sofrendo ou para aquela família que está sofrendo. Obrigada, pastora Léo. Quero convidar o coronel Robertson. Ele vai falar um pouquinho sobre 2 capelanias. A militar, que ele está à frente, e também sobre capelania prisional, que nós, Jean e Thalita, que trabalham na área de capelania prisional aqui na igreja, não puderam estar conosco, então ele vai estar nos ajudando aqui. Como acontece a capelania militar? Na verdade, capelania nasceu nos quartéis. Isso já se consta que da Idade Média já haviam os primeiros esforços no sentido de que as tropas militares que iam à guerra tivessem algum tipo de acompanhamento por sacerdotes, por padres, e ao longo do tempo isso passou a se chamar capelania. Então, capelania militar foi a primeira forma de capelania e hoje ela é mais essencial do que nunca. Um militar, de uma forma geral, mas principalmente um policial militar, ele trabalha no limite máximo entre a sociedade que precisa de proteção e uma criminalidade que é cada vez mais violenta, cada vez mais bem armada, muitas vezes mais bem armada que o próprio policial. Então isso gera sobre ele uma pressão psicológica e espiritual muito grande. Então, mais do que nunca, o serviço de capelania nos quartéis está crescendo muito e é um serviço hoje que nós consideramos absolutamente indispensável. É necessário ser militar para trabalhar na capelania militar? Não, na verdade, nós temos estruturado o serviço de capelania militar aqui na primeira igreja e também com o apoio da comunidade de evangélicos da Polícia Militar, e nesse serviço nós temos várias pessoas que não são militares, então nós queremos aproveitar esse convite para você que gostaria de trabalhar nesse serviço. Você não precisa ser militar. Nós sugerimos você fazer o curso de capelania, que inclusive vai ter um ainda este ano, realizado lá no ITQ, um curso excelente, um curso intensivo, um sábado. Você aprende muitas coisas, mas mesmo que você ainda não tenha esse curso de capelania, você pode ajudar. Então você pode procurar o pessoal que vai estar distribuindo as fichas ao final do culto, deixar ali o seu registro. Na sequência você vai ser contactado ou contactada, e é muito bem-vindo para esse trabalho, é um serviço muito gratificante. Você vai aprender muitas coisas e vai também ajudar muito a edificação do reino de Deus dentro dos nossos quartéis. Vamos falar um pouquinho sobre as casas de detenção, a capelania prisional, né? A igreja deve entrar pelas portas das prisões. Exatamente. Na verdade, isso não é um convite. Na verdade, isso é um mandamento. Se nós formos ver Mateus 25:36, Jesus disse: estive preso e fostes me visitar, estive doente e fostes me ver. E também nós vemos em Hebreus 13:3 que diz assim: sejam como os presos, isto é, se coloquem como os presos, porque eles também devem ser lembrados. Então, essas passagens bíblicas sempre nos reportam que é uma obrigação, um dever do cristão. Mas nós aqui estamos fazendo um convite para que dentro desta linha de trabalho, você veja, é muito dignificante, é muito gratificante, os testemunhos são muito maravilhosos e, como nós costumamos dizer no quartel, quem dá a missão dá os meios. Então, se Deus lhe der esse chamado, lhe der essa missão, Ele vai te dar a proteção, que é o que muita gente tem insegurança, vai te dar todas as condições para que você possa fazer esse trabalho. Na capelania prisional, nós temos na igreja aqui com algumas frentes. Que público que está sendo alcançado? Na verdade, aqui a primeira igreja ela já tem praticamente todos os públicos que são atendidos nessas áreas mais críticas por serviço de capelania. Então, a capelania para adolescentes, que é o que a pastora falou do Jean e da Thalita, que fazem então com jovens e adolescentes que estão
encarcerados, no caso, né, são considerados infratores, né, tem um tratamento um pouco diferente. Também o serviço de capelania nos hospitais já foi citado, nos quartéis já foi citado, nas escolas também. Inclusive, nós pretendemos em breve abrir uma frente de trabalho também de capelania no Colégio da Polícia Militar, que é também um colégio do Estado, funciona dentro desse sistema. Não conseguimos ainda porque não temos voluntários. Então, se um dia você tiver também interesse de servir na capelania do Colégio da Polícia Militar, também é um trabalho excelente, fica aqui o nosso convite. Obrigada, coronel. Gostaria de convidar a Josiane para estar aqui conosco, falar um pouquinho sobre capelania social. Josiane, explique para nós o que são crianças e adolescentes institucionalizados. Bom, crianças institucionalizadas são aquelas crianças que estão no abrigo, que foram retiradas das suas famílias, ou por negligência, maus tratos, abuso, violência, e elas foram acolhidas pelo conselho e estão lá protegidas. E nós temos uma outra área também que a gente tem as ações em projetos de contraturno escolar, centros de convivências, né, que a prefeitura atende também, através da prefeitura. De que forma nós somos chamados a abençoar as instituições? Nós, através do Projeto Amparo, fazemos encontros semanais nesses projetos de contraturnos ou nas casas lares, levando a palavra de Deus para as crianças, falando do amor de Deus para elas, e também através da ação social nas casas, né, fazendo o conserto de alguma coisa que precisa ser consertado, reforma nos quartos, festa de aniversário, 15 anos. Então, as necessidades que estiverem ali, a gente procura atender. Quantos voluntários hoje estão envolvidos? 47 voluntários, a maioria aqui desta nossa igreja, graças a Deus, nos ajudando nesse trabalho. Em quantos lugares? 20 locais nós estamos atendendo hoje. Isso semanalmente, né? Semanalmente, 640 crianças são atendidas. Há espaço para mais trabalhadores? Muito espaço. Quem está disposto a ir, entrar nessa porta, estamos dispostos a receber você para nos ajudar lá. Obrigada, Josiane. Gente, nessa breve entrevista aqui, você teve uma ideia de quantas oportunidades, quantas portas que Deus tem nos dado. Deus realmente tem falado com a primeira igreja, que Ele abriria portas para nós. Essa é uma palavra do Senhor para nós, é um tempo de oportunidade. Você sabe, eu já comentei aqui algumas vezes que, não sei quem já ouviu esse comentário, mas se vale a pena repeti-lo, que, segundo a ONU, nós somos o país com maior liberdade religiosa do mundo. Segundo a ONU, ok, a ONU, nós somos o país com maior liberdade religiosa do mundo. Em muitos lugares, entrar por essas portas é impossível, não é permitido. Em alguns lugares é uma infração, inclusive. Em alguns lugares a pessoa vai presa se ela quiser compartilhar Jesus em um ambiente como esse. Não pode. E nós temos essa oportunidade de compartilhar Cristo, o amor de Deus, de fazer o bem nesses lugares, de marcar vidas, de levar a palavra de Deus. São portas abertas que nós precisamos entrar. Eu gostaria de fechar essa palavra com aí no teu roteirinho, que você seguisse comigo. Deus escreve oportunidade num lado da porta e responsabilidade no outro. O que diremos diante da oportunidade? Lembremos-nos que Deus pedirá conta ao seu povo pelas responsabilidades não assumidas. Deus está nos chamando para entrarmos por essas portas. E se nós tivéssemos agora 100 pessoas, 100 novas pessoas em 2020, nós absorveríamos 100 novas pessoas, para vocês terem uma ideia da necessidade. Essas capelanias absorveriam as 100 novas pessoas que se voluntariassem. Só para vocês terem uma ideia da necessidade. Que nós possamos dizer sim ao Senhor. Eu sei que alguns aqui não podem,
não têm condição, mas alguns podem. Você pode dar um período, de alguma maneira você pode colaborar. E eu gostaria que você pensasse seriamente sobre isso. E entrar por uma dessas portas. Deus está te desafiando nessa noite.